Boas, neste vídeo quero falar acerca da política e da nossa forma de nos relacionarmos com a política. Ou neste caso fazer uma abordagem do ego e da síndrome da vitimização em relação com a política. A política vem da polis, vem daquilo que é relativo à polis, que seria a antiga cidade-estado grega, era dividido por cidade-estado. Portanto, como é que nós nos devemos relacionar com a política, de uma maneira ou de outra? Nós temos de compreender que nós podemos ter consciência política, ter consciência relativamente a uma consciência social, ou político-social, relativamente àquilo que acontece à nossa volta e compreender a importância da dimensão política ou da consciência política, político-social na nossa vida, sem vivermos responsabilizando tudo o que tem a ver com a dimensão política e com os políticos e com as escolhas políticas, sem responsabilizar isso por tudo o que acontece na nossa vida. Existe uma tendência inconsciente, uma afirmação inconsciente, uma cultura até inconsciente de responsabilizar os políticos e a dimensão política por tudo o que acontece na própria vida. Como se uma pessoa não fizesse escolhas e como se uma pessoa não fosse responsável ou não se devesse responsabilizar pelas consequências das escolhas individuais que se realizam. E eu reparo muitas vezes que existe um inconsciente coletivo, uma cultura inconsciente coletivo de responsabilizar e de tudo o que tem a ver com a sua vida, responsabilizar os políticos e a dimensão política. E não confere com a realidade. Nós temos de perceber que nós podemos e devemos ter consciência política, político-social, sem culpar, e eu nem sequer estou a falar em responsabilização agora, estou a falar sem culpar os políticos por tudo o que acontece na própria vida. Nós temos responsabilidade política também, fora do enquadramento político, dentro do registro que é os políticos e as escolhas políticas, as decisões políticas. Nós fazemos escolhas também. E é impossível, por exemplo, um político fazer uma enorme transformação social, um grupo de políticos fazer uma enorme transformação social, sem que as pessoas façam transformações dentro delas mesmas. Todos nós temos um dever político que é também e que passa necessariamente por um dever individual. E nós não devemos estar sempre a colocar o dever político, político-social, à frente do nosso dever individual. Por exemplo, não basta apenas ficar à espera que os políticos não sejam corruptos, quando nós também somos corruptos, de uma maneira ou de outra. Claro que a corrupção depois isto é tudo relativo. Mas é para pensarmos mais ou menos acerca do assunto. Não vale a pena ficarmos à espera apenas que os políticos façam escolhas ecológicas quando nós não fazemos escolhas ecológicas também. Nós temos que compreender que todos nós, cada um de nós, é absolutamente responsável pelo que acontece na sua vida. Isto até falando em sentido kármico. Nós semeamos, nós colhemos. Nós emanamos, nós atraímos. Nós realizamos ações no universo reage. Nós temos de ter essa consciência. E não apenas culpar a dimensão político-social por tudo o que acontece na própria vida, porque depois o nosso ego é muito mais fácil. Tenho um problema na minha vida, a culpa é dos políticos. Uma coisa que aconteceu, a culpa é dos políticos. Agora fiquei doente, a culpa é dos políticos. Mas estou num trabalho que não gosto, a culpa é dos políticos. Nós temos que compreender que todos nós temos responsabilidades individuais também. Ou fundamentalmente. Relativamente à nossa vida. Nós devemos ter consciência política, fantástico, votar, tudo isso. Não entrar necessariamente num partido, mas pode-se entrar e fazer parte. Se uma pessoa se identificar com isso, mas compreender que isso é importante é diferente de reduzir toda a responsabilidade individual a isso. Então, tudo que seja os políticos a tratar e eu
Ou que seja, os políticos a tratar tudo e eu não tenho de fazer nada na minha vida, não tenho de fazer transformações na minha vida. Então os políticos chegam a ser responsáveis pela própria infelicidade, ou pela própria felicidade. E depois as pessoas começam a gerar dentro delas um conflito enorme. Como as pessoas culpam a dimensão política ou social, como culpam os políticos, por exemplo, por tudo que acontece na própria vida, como o poder está nos políticos, a responsabilidade está nos políticos, não têm de fazer transformações interiores, não fazem transformações interiores no sentido prático, no sentido dos hábitos, no sentido das crenças, no sentido das experiências, seja o que for. Não transformam a própria vida, continuam frustrados, insatisfeitos, infelizes e ainda mais vão mais fundo e culpam ainda mais políticos, começam a gerar raivas, revoltas, pois como não transformam a própria consciência, não transformam a própria vida, porque também não se colocam em causa, só colocam em causa os políticos, continuam mal e ficam piores, mais revolta e raiva, e uma pessoa é um ciclo vicioso. Uma pessoa não sai disso. Nós temos de assumir o pulso da própria vida, nós temos de assumir a responsabilidade pelas consequências, simplesmente pelas escolhas que nós realizamos. Da mesma forma que o nosso ego empurra para fora, porque o nosso ego, pois, vamos sempre a imitar, nós tentamos realizar de forma inconsciente, de fora para dentro. Agora estou a falar na dimensão político-social, por exemplo, mas o ego empurra para outra coisa qualquer. A culpa é Deus, a culpa é de seja o que for. Tudo menos a pessoa, porque é desconfortável e não é fácil, a pessoa assumir a responsabilidade pelo estado em que se encontra a própria vida. Nós temos que compreender, sim, as decisões políticas têm muita influência na nossa vida, mas não são uma influência absoluta. Aliás, as decisões políticas são muitas vezes, e agora falando em termos kármicos, em termos da lei da atração, ou seja o que for, ou da sintonia energética, as decisões políticas são muitas vezes a consequência das escolhas de um povo no sentido geral. É quase como se fosse um reflexo do próprio povo. Até quando se fala em democracia, há uma identificação com isso. O povo escolhe. Nós temos de compreender que devemos ter consciência política, sim, fantástico, político-social, fantástico, fundamental. Mas não reduzir a questão da responsabilidade individual, à dimensão político-social. Porque nós temos deveres individuais também. Nós fazemos escolhas todos os dias. E às vezes, como nós não queremos, porque é desconfortável, como nós não queremos colocar as nossas escolhas diárias, mais conscientes ou inconscientes, em causa, o que é mais fácil? Culpar os políticos, por tudo e mais alguma coisa. Arranjar alguém para empurrar as culpas é mais fácil, é mais confortável. O que é mais difícil é colocarmos em causa, é assumir o pulso da própria vida. É procurarmos transformações profundas interiores. A humanidade há muito tempo que vive na necessidade, na consciência da necessidade de fazer revoluções. É fantástico. Em nome do mundo melhor e não sei o quê. Mas não basta andar querer sempre a fazer revoluções lá fora. Fora de nós mesmos. Na dimensão política, na dimensão social, etc. Na dimensão cultural. É preciso fazer revoluções interiores também. Basta, mais uma vez, já fiz referência a isso, ver o que aconteceu com a Revolução Francesa. Foi muito importante. Foi liberdade, igualdade, dignidade, todo esse tipo de coisas. Quem é que depois mais tarde foi para o poder? Napoleão. Porquê? Porque as pessoas não fizeram propriamente transformações interiores. É preciso fazer transformações interiores. Não basta fazer apenas revoluções político-sociais. Estamos completamente centrados nisso e depois nós vamos a ver o nosso interior e está uma porcaria. Está uma desgraça, está uma miséria, está decadente. Porque no fundo o que nós queremos muitas vezes, quando estamos tão centrados em fazer revoluções político-sociais, no fundo o que nós queremos e o que nós desejamos profundamente e o que precisa acontecer é uma profunda revolução interior. E como é mais confortável, porque uma pessoa tem de colocar-se a si mesmo profundamente em causa, o que as pessoas normalmente preferem é só fazer revoluções político-sociais. Agora imaginem que é milhões de pessoas completamente centradas em fazer revoluções político-sociais, mas também completamente frustradas, insatisfeitas, a viver uma vida decadente.
sem fazer revoluções interiores. Então, no fundo, não se muda nada. Parece que se muda muita coisa, mas não se muda nada. Porque não basta um discurso sociológico acerca da vida. É preciso fazer um discurso individuológico. É preciso uma consciência intrínseca, uma autoconsciência. E o que é mais fácil, é imediatamente egoico, é procurar tentar uma realização de fora para dentro. É de fora para dentro. Os outros que mudem para a minha vida mudar. A política que mude para a minha vida mudar. A sociedade que mude para a minha vida mudar. E não, eu que mude para contribuir para a mudança da sociedade e da política. E para isso é necessário processos de interiorização. Uma pessoa precisa olhar para dentro. Uma pessoa precisa colocar em causa as suas crenças, as suas ideias, as suas ideologias. E tudo tem a ver com isso. E neste caso a ideologia, como eu gosto dessa definição, totalidade para a explicação da vida. A forma como uma pessoa idealiza o universo no sentido cosmológico ou até caótico determinará muito como a pessoa viverá a vida e até a sua forma de se relacionar com a dimensão político-social. Portanto, tentar harmonizar as coisas. Não querer continuar neste espetáculo decadente que é só querer fazer revoluções lá fora. Porque é mais fácil, mais confortável. E muitas vezes envolvendo conflito. E nós não queremos estar sempre a gerar conflito. Tudo com base no conflito. Nós queremos gerar paz e não conflito. Portanto, ter consciência que devem ser feitas transformações político-sociais, fantástico. Agora, abdicar, negar completamente a necessidade de se fazer transformações individuais, isto é altamente problemático. Porque antes de termos um dever político-social, temos um dever individual, porque nós realizamos de dentro para fora. Nós temos o dever de ter autoconsciência, o conhece a ti mesmo. E não apenas querer fazer revoluções lá fora e estarmos a ser incongruentes. Desejarmos uma coisa no mundo que nós próprios não damos, por exemplo. Desejarmos uma coisa na sociedade, desejarmos que a sociedade nos dê uma coisa que nós próprios não damos. Desejarmos que a política, a dimensão política que os políticos nos deem é aquilo que nós próprios não damos e não contribuímos para a sociedade. Nós temos de ser congruentes e para nós sermos congruentes nós temos que colocar o dever individual, neste caso partindo de uma autoconsciência, de uma autoeticidade, à frente do dever político-social. Se eu desejo que a sociedade me respeite, que a dimensão política me respeite, então eu vou colocar o dever individual à frente e vou, eu, por mim mesmo, decidir respeitar mais a política, respeitar os políticos, respeitar mais a dimensão social, respeitar mais o próximo e não apenas exigir respeito quando não se respeita, por exemplo. Se eu desejo que haja uma dimensão político-social mais pacífica, eu vou ser congruente e praticar aquilo que eu posso chamar de cumprir com o meu dever individual de ser mais pacífico e de me tornar mais harmonioso. Esta é a grande questão. Por exemplo, entre outras. Claro que isto envolve muitas coisas, mas ficam aqui ideias para uma pessoa pensar e refletir profundamente acerca das coisas. Porque eu vejo e eu percepciono isso e a larga escala que as pessoas estão muitas vezes tão centradas na dimensão político-social e na consciência sociológica e todo esse tipo de coisas, e é importante, mas depois o universo interior delas é decadente. É um vazio enorme. E às vezes incongruente. Uma pessoa pode ter um discurso muito bonito, a arte da oratória, e uma pessoa vai ver e a congruência entre as palavras e as ações é bastante deficiente. Porque uma pessoa não tem autoconsciência. Porque uma pessoa só exige da sociedade e dos políticos e muitas vezes não põe nada disso que exige em prática. Uma pessoa muitas vezes exige a congruência dos políticos, ou seja o que for, mas a própria pessoa não é congruente. E a pessoa não descobrirá a hipotética congruência ou incongruência se não se colocar em causa, se não olhar para dentro, se não procurar ter uma autoconsciência. Uma consciência de si mesmo. E isto muitas vezes, neste momento, não se ensina nas escolas, as pessoas a terem autoconsciência. A sociedade e a dimensão político-social não é responsável pela nossa falta de autoestima, porque nós somos responsáveis por ela e nós devemos colocar-nos em causa nesse sentido. Não vale a pena, eu já falei nisto, eu exigir harmonia político-social quando eu não faço nada por trabalhar a minha harmonia.
Vale a pena exigir que os políticos ou a dimensão política ou social nos trate com dignidade, quando eu também não trato o próximo com dignidade. Por isso é que eu falo colocar o dever individual à frente do dever político-social, ou do nosso compromisso com isso. Porque nós temos a ser congruentes. Nós temos de ter autoconsciência e não apenas exigir isso dos outros. E é isso que eu vejo com muita frequência. A pessoa farta-se exigir dos outros, a dimensão política, social, cultural, seja o que for, e das relações, e uma pessoa vai a ver e não põe nada em prática. Não tem autoconsciência, não se apercebe daquilo que faz e daquilo que não faz. E daí a importância do individualismo, que é a centragem do indivíduo na própria individualidade. Exatamente para este tipo de questões, por exemplo. Não só, nem sequer fundamentalmente, mas também é fundamental uma individuologia. Em que a pessoa estuda e procura compreender a sua própria consciência, a sua própria realidade, ontologicamente e não só. Em que uma pessoa para, finalmente, estar sempre completamente concentrada a olhar para os outros, para o que os outros fazem ou deixam de fazer. E começa a reparar naquilo que faz também e que não faz. E começa a perceber o porquê de certas coisas na sua vida. Uma pessoa só quando para olhar para dentro é que começa a perceber as escolhas que faz e começa a reparar naquilo que às vezes é completamente decadente e que não há orgulho nenhum naquilo que se faz. Nós às vezes temos atitudes, fazemos escolhas todos os dias que nem sequer reparamos. Porque estamos tão centrados a olhar para os outros, o que os outros fazem ou não, a procurar incongruência, a procurar isto e aquilo, a procurar defeitos, pois não temos autoestima, temos de encontrar defeitos em tudo é mais alguma coisa nos outros, para nos sentirmos melhor do que eles, e não reparamos naquilo que fazemos. E isto está tudo ligado. É o nosso ego que nos faz centrar completamente na dimensão político-social e nos faz abdicar da necessidade de assumirmos o pulso da nossa vida e de nos colocarmos em causa e de olharmos para dentro. É o nosso ego. Está sempre a tentar realizar de fora para dentro. A culpa é sempre dos outros. É ele que determina a síndrome da vitimização. Nós somos umas vítimas, as vítimas dos políticos, as vítimas da sociedade, as vítimas das culturas. E nós temos de parar de ser vítimas, de nos vitimizarmos. Nós somos Deus, nós temos o poder para criar a nossa própria realidade, para transformar isto tudo. Mas a partir de dentro, a partir de uma autotransformação. E a autotransformação só pode existir a partir de uma autoconsciência verdadeira. Fica aqui esta pequena reflexão. Se gostarem deste vídeo ou dos meus vídeos, subscrevam o canal e cumprimentos filosóficos.